ao Senhor Jesus, que a mão forte do Senhor esteja a cada dia estendida ao nosso favor. E eu creio que Deus nos escolheu para mais essa noite estarmos aqui reunidos para exaltar e glorificar esse Deus que é grande, poderoso, misericordioso, santo. Ele é o dono de todas as coisas. Nós estamos aqui passando alguns dias. Não se apegue a nada aqui, porque nada que tem aqui, tudo que tem aqui na terra é passageiro. Mas o que Deus tem para nós, ele é eterno. Aleluia! Então o que tem nos céus é eterno. Então vamos pensar no que é eterno. E eu gostaria, sem delongas, que você abrisse. Eu quero que o lado esquerdo abrisse a palavra no livro de Números, capítulo 27, do verso 1. Meu lado esquerdo. E o meu lado direito, eu gostaria que abrisse a palavra no livro de segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vamos dançar. Seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, Tiago. O som agora está com qualidade. Essas caixas elas já estavam me deixando já meio que dava vontade de pegar aqueles fios, arrancar eles todos e deixar só alguma coisa falando aqui, porque o som fora de lugares é terrível. Mas graças a Deus que foram feitas uma empreitada. Tudo que a gente investe para a obra do Senhor, meu irmão, é valioso. E nós investimos, graças a Deus, não precisamos, pastor Alex, comprar nenhuma caixa. A glória de Deus foram observados e graças a Deus que não precisamos investir para comprar as caixas. Deus está consertado, foi Tiago. E graças a Deus está aí para a glória do Senhor. Então, amados, vamos arregaçar essas mangas, vamos trabalhar, que tem muita coisa esse ano para nós fazermos na casa do Senhor. Enquanto esse documento não sai, nós vamos pela fé erguer as nossas vozes e clamar, porque Deus é o Deus do impossível. Aleluia. E nessas duas histórias que nós vamos ministrar nesta noite, pastor Felipe, nós vamos ver que Deus muda decreto. Aleluia. E eu quero que você se atente que Deus muda decreto. Eu quero que você está aqui me ouvindo nesta noite. O meu nome é Bispo Pedro. Eu quero que você entenda que Deus é o Deus que muda decreto. Ele muda decreto. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, a situação, a causa, a necessidade que você entrou aqui nesta noite. Mas eu quero te dizer, Deus muda decreto. Quando nós nos direcionamos ao altar, nos encorajamos a tomar já uma posição, Deus se inclina e vem ao meu teu favor. E Deus, ele já chegou aqui nesta noite, sabe? Dizendo para mim e para você, eu vou mudar decreto nesta noite. Se o teu coração estiver reto com o coração do Senhor, com certeza o Senhor vai mudar decreto. Ele não vai deixar do mesmo jeito que está. Ele vai sacudir, ele vai mover, ele vai tirar tudo do lugar, sabe? Para dizer para mim e para você que ele é Deus e ele não precisa de ajuda não. Ele é Deus, foi ele que te criou e foi ele que te criou. A glória do nome do Senhor. Ele é Deus, meu irmão, e ele criou a mim e a você. E se eu me entregar, pastor Enivaldo, verdadeiramente nos caminhos do Senhor, eu vou ter resultado. Aleluia. E eu quero que você preste bem atenção
nessa noite essas duas histórias. Números capítulo 27, do verso 1 em diante. Eu vi a história dessas mulheres que eu não... Quando a gente lê a Bíblia, a gente medita, mas o bom é meditar. E quando nós meditamos, quando nós nos atentamos, porque muitas das vezes nós já lemos a Bíblia 1, 2, 3, 4. Mas chega um tempo que a gente vai amadurecendo e a gente tem que começar a filtrar algumas coisas. Não adianta você ler a Bíblia só por ler. Tudo que está aqui, meu irmão, tem um propósito. E às vezes a gente vê um bocado de nome, né? Quantas vezes na matemática, a professora lá da roça, pastor Alex, ela não chegava no livro de desenho no final, ela não explicava aqueles desenhos que tinha no final do livro de matemática. Não sei se vocês passaram por isso, eu passei. Elas não explicavam porque elas não tinham conhecimento. E a gente chega, quando a gente chega no primeiro ano, a gente sofre com aquilo ali, porque a gente não teve nenhuma base lá atrás. Não tivemos nenhuma base lá atrás. Então, para nós chegarmos no primeiro ano, tudo aquilo ali é estranho para a gente. Porque, Valnei, a gente não aprendeu lá atrás, não tivemos uma base. Se você chegar para Arthur hoje e perguntar para Arthur o que é um triângulo, o que é um retângulo, o que é um losango, obviamente que Arthur vai saber. Por quê? Porque na escola, né, Evelyn, Sueli, se ensinou isso como base. Mas a gente só veio aprender isso lá depois de muitos anos atrás. Assim é com a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente passa por cima de toda a geração. A geração de Sete, a geração de Enos. A gente vai passando por cima daquilo ali e nós não vamos dando importância. E o que é que acontece? Nós não vamos conhecer da história. Mas quando a gente se envolve com a história, quando a gente vê como a história está sendo contada, a gente vê, poxa, é importante isso que está aqui escrito. E vale a pena, pastor Anivaldo, a gente parar, analisar e trazer para os nossos dias de hoje. Porque em algum momento nós vamos precisar ouvir e saber que aquilo que está ali, um dia deu vitória para aquela família, Valdir. Um dia deu vitória para as nossas vidas. Então nós precisamos propagar, porque da mesma forma que falou conosco naquele dia, talvez fale com você hoje. E nós precisamos, como igreja viva do Senhor, sair do ciclo de rotina. Muitas das vezes nós só queremos ouvir profecias. Eis que te digo que Deus vai te dar um carro, que vai te levar não sei aonde, que vai te levar não sei aonde. O cabra não se preparou, não tirou a carteira e quer com o carro de Deus. Não se profissionalizou e quer um emprego no alto escalão do governo. Não fez um curso de bacharel e quer chegar e ganhar um salário de gigante. Às vezes eu olho para a política e observo. A gente passa, 5, 6 anos numa faculdade, estudando alguma ciência para se profissionalizar. E um vereador, não sou contra, um vereador, um deputado, não fez nem o 2º grau. E ele está lá, recebendo um alto salário. E por que as leis, elas não deveriam estabelecer, irmão Mário, que o profissional para chegar a determinado, para se candidatar a um cargo de vereador, ele precisava conhecer um pouquinho de ciências políticas, ele precisava conhecer um pouquinho, de uma administração, ele precisava conhecer um pouquinho, daquela função que ele vai exercer. Se nós observarmos uma eleição dos Estados Unidos, meu irmão, a peneira começa 3, 4 anos atrás para poder uma pessoa realmente se candidatar ao cargo. Mas nós temos que a cada dia, como servo do Senhor, não ser relapsos com a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós precisamos nos aparelhar. Porque essa palavra que está no meu colo, que está no teu colo, que está escrita aí para mim e para você, um dia os profetas, os reis, pagaram com suas vidas para que essas cartas ficassem escritas para que hoje nós estivéssemos aqui sendo abençoados. E eu quero que em nome de Jesus você dê atenção ao que está nessa palavra. Livro de Números. Eu vou ler logo no Reis. Cadê o lado daqui? Lado esquerdo e lado direito. Eu vou ler no livro de 2 Reis, capítulo 4. A primeira história. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E
uma mulher das filhas dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levou-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada. Ela disse o quê? Em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte os que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios os vasos, disse o seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, eles disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Deixa a tua Bíblia aberta. Vamos lá para o livro de Números, capítulo 27. Quantos já conheciam a história das filhas de Zelofeade? Levanta a mão. Louvado seja Deus. Quem não conhecia vai conhecer hoje. Eu estou conhecendo. A lei acerca da herança. Números 27, para o lado esquerdo. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efa, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das filhas: Milca, Noa, Olga, Malca, Noa, Olga, Milca e Tísia. Puseram-se diante de Moisés e diante de Eliazer o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Diga: não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família. Porque não teve filhos. Dá nossa porção entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade fala retamente. Certamente lhes dará possessões de herança entre os irmãos do seu pai. E a herança do seu pai farás passar a elas. E falará aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então farás passar a sua herança às filhas. Se não tiver filha, então a sua herança darás aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dirás a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também não tiver pai, não tiver irmãos, então a sua herança darás a sua parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, porque para que possua isto aos filhos de Israel, e lhe será por estatuto de Deus, como o Senhor ordenou a Moisés. Nós podemos ver que nessas duas histórias nós vemos Deus mudando o decreto. Nós vemos Deus, sabe, pastor Isaías, fazendo algo poderoso. Nós observamos nessa história das filhas de Zelofeade que o pai delas faleceu, irmã Milena. E como tinha uma lei que
quando falecia o pai e elas não tivessem filhos, quem eram as filhas não herdavam. Porque quando a mulher casava, o pai recebia um dote. Então o pai já ficou ali, já recebeu aquela porção. Então aquele dote, já as filhas já não tinham direito à herança. Mas Deus, com a sua infinita graça, com a sua infinita misericórdia e com a sabedoria daquelas mulheres, elas se prostraram diante de Moisés. E quando alguém se prostra diante de um judeu, meu irmão, ele para na hora para poder ouvir. E eles ouviram a causa daquela mulher. E aquela história foi mudada naquele exato momento, porque houve sinceridade naqueles corações. Elas não estavam buscando, pastor Isaías, algo que não era dela. Elas estavam buscando o que era dela. Aquele povo estava vagueando no deserto, já estava pronto, pastor Alex, das terras serem divididas, e elas com certeza ficou sabendo do que estava acontecendo. O pai dela já estava falecido, e o que acontece, pastor Ailton? Ela já sabia que elas iam ficar sem herança, mas elas foram procurar quem? A pessoa certa. Elas não foram, Milena, procurar qualquer pessoa. Elas foram procurar a pessoa certa que poderia levar a causa dela perante ao Senhor. E eu pergunto para nós no dia de hoje: quantas das vezes nós nos precipitamos e contamos nossa história para quem não tem resposta para as nossas vidas? Quantas das vezes, pastora Rosália, nós nos precipitamos e fazemos do nosso jeito, e fazemos da nossa forma, e esquecemos que nós temos um Deus, que nós podemos nos prostrar e os céus vai se abrir com certeza absoluta? Quantas das vezes nós tomamos posição que Deus não mandou a gente tomar? Quantas das vezes nós fazemos uma viagem e não perguntamos a Deus se essa viagem que você vai fazer tem a presença do Senhor? Eu fiz, Valdir. Eu falei: se tu não mandar chuva, minha esposa não sabe disso, eu não ia. Quando eu chegava na roça, estava tudo seco, estava tudo triste, sabe, estava tudo dilacerado, os pés de fruta tudo morrendo. E eu falei: eu não quero sair daqui desse jeito, terrível. E eu falei: eu não aceito isso, Senhor. Eu fui no meio do terreno e abri os braços e disse para ele: tu precisa mandar chuva, Senhor. E não olhava a previsão do tempo, porque eu já estava cheio de olhar a previsão do tempo. Aí alguém disse para mim: tem 95% de chuva. Eu falei: é mesmo? Eu já tinha deixado, porque muitas das vezes a gente fica na psicose de olhar para o celular, porque o celular dá a resposta, sabe? A gente fica naquela psicose que a previsão do tempo vai mandar chuva. E quando a gente olha para a previsão do tempo, eu vi aquela mulher seca na Globo. Ela dizia: o Nordeste está tudo seco. Terrível aquela mulher, sabe? Aquela profeta de Baal do quinto das nuvens. E ela chegava e dizia: não tem chuva para o Nordeste. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu tinha que brigar se molhava o pé de laranja ou se molhava o pé de manga, filho. Tinha que fazer o rodízio para poder molhar, porque gastava da embasa molhando uma planta, meu irmão. Não tem vivente que suporte. E eu quero te dizer para você que está aqui: a planta não para de ficar murcha, dona Chica. A planta não para de ficar murcha quando a gente molha com água da embasa. Continua murcha. Terrível isso. Mas eu falei: Deus, eu não aceito viajar e esse negócio aqui está tudo seco. Abre, Pai, as comportas dos céus, eu não aguento mais. Eu saí na madrugada e levantei as mãos dos céus. Eu estou esperando essa resposta, Senhor. Quando eu voltei quinta-feira, eu falei para Tiago aqui: tu tira esse negócio do canto aí, que Deus vai mandar chuva. Quando eu cheguei no meio do caminho, começou as primeiras gotas de chuva a cair. Aí eu comecei a me alegrar, sabe? Eu comecei a adorar o Senhor e falei: Senhor, obrigado, porque tu ouve a oração, Pai. Tu ouve o clamor, Jesus. E Jesus mandou chuva. Eu quero te dizer, tem chovido mais do que aqui em feira. Glória a Deus, aleluia. Hoje você está aqui, meu irmão, não sei qual é a tua causa. Se Deus mudou o decreto daquelas meninas de Zelofeade, que elas não iam ficar gesta com herança. Deus mudou o decreto. E Deus pode mudar, nesta noite, aquela situação mais impossível da tua vida. Sabe por quê? Porque Ele não rejeita um coração aquebrantado. Se nós observarmos a história da mulher, foi o que ela disse, pastora Mari. Lê para mim o livro, capítulo 4.
Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas, e elas as enchiam. Enchias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Por que foi que o azeite parou, pastor Felipe? O azeite parou. E onde é que estão os vasos de Deus? Cadê os vasos do Senhor? Obrigação minha e sua, meu irmão, é ter esse azeite dentro de casa. Aquela mulher, para aquela mulher, o azeite tinha se tornado uma coisa comum. É o perigo que muitos de nós crentes estamos vivendo nos últimos dias. O perigo de muitos crentes, Milena, nos últimos dias é fazer muito caso da unção que foi derramada nas nossas vidas. Quando eu desci as águas no batismo, meu irmão, eu tenho que entender que uma velha criatura morreu e nasceu uma nova criatura para Cristo Jesus. A unção que foi derramada na minha vida, pastora Mari, a unção que foi derramada na sua vida, não foi para eu e você perder tempo ou fazer pouco caso. A mulher já tinha o milagre dela dentro de casa. A mulher já tinha o milagre dela dentro da sua casa. Mas na hora que nós perdemos algo, nós lembramos, às vezes no momento da adversidade, Valdir, nós lembramos de quem nós éramos e de quem nós somos. E nós não podemos fazer pouco caso do que Jesus já fez nas nossas vidas. Se eu chamar cada um aqui nessa noite, cada um de nós vai ter, Fred, um testemunho de vitória, de livramento, de cura, de libertação para contar. Eu me lembro a primeira vez que eu fiquei cheio do Espírito Santo num culto da família de 17 horas que acontecia lá em Getsemane. Eu desejava. E assim aconteceu. Eu me lembro de todos os eventos que aconteceu na minha vida, que marcou a minha vida espiritual, e eu começo a remoer eles, do começo até o fim. Eu começo a me lembrar de louvores, eu começo a me lembrar de pregações, sabe? Eu começo a me lembrar de ministrações, do primeiro retiro que eu fui lá em Catu, que chovia muito, que a gente descia aquelas ladeiras, sabe? Elias pegava um papelão e descia aquela ladeira. Eu falei: vai morrer. Não morre não, porque Elias descia naquela ladeira, como se estivesse naquela duna lá no Rio Grande do Norte, e descia aquela ladeira ali e ninguém pegava Elias. E a gente vivia uma vida, sabe, Rejane, uma vida de todo mundo que ia para aquele lugar, ia com tudo em comum. Nós íamos buscar a presença do Senhor, pastor Edivaldo. E eu quero te dizer, não era um resort que tu senta ali, um resort inclusive, que tu senta como o dia todo igual a porco. Você paga só para comer. Você come de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada. Se brincar, você vira a madrugada comendo. Se você tiver estômago, você come esse tempo todo. Mas na hora de nós acordarmos para renovar o azeite da botija, estou cansado, estou com dor de cabeça, não aguento mais essa vida, Jesus tem que me levar logo. Não faz como a irmã Alice fez, que orou, buscou, passou por todas as situações, viveu a história dela, viveu a situação dentro da casa dela, sabe? Teve momentos que ela não compartilhou com ninguém, mas teve um momento que ela compartilhou com os amigos dela, com os parceiros de oração, que é assim que a gente tem que fazer.
Mas tem testemunho nosso que nós temos que ter a nossa experiência com Cristo. Mas muitas das vezes nós não aguentamos. Essa mulher que recebeu essas vasilhas, e o Senhor falou: tome muitas vasilhas, não poucas, peça muita. E eu observo, pastora Cristiane, que aquela mulher tinha um bom relacionamento com aqueles vizinhos dela. Porque se ela não tivesse um bom relacionamento, quem era que emprestar vasilha para ela? Quem é? Quem é que emprestar para ela? Que nada vai te ferrar, rapaz. Eu quero a minha bênção, eu quero o meu azeite. Tu que vai se virar, vai comprar a vasilha? Mas não, como ela tinha um bom relacionamento com aquele povo, ela pegou as vasilhas que foi necessário, trouxe para sua casa, assim como o profeta falou: entra e fecha a porta, e todas que tu for enchendo, tu coloca à parte. Ela foi obediente. Aleluia. Para Deus fazer o milagre na minha vida, para Deus fazer o milagre na tua vida, nós temos que passar pelo processo. Irmã Annalise passou pelo processo. Ela contou o testemunho dela aqui. Pastor Isaías pregou no domingo passado, falando dos poços que Isaac cavou, e vinha um e tapava os poços. Isaac perseverou. Aleluia. É uma característica que temos que ter que nós. Está passando por luta? Está passando por dificuldade? Está passando por provação? Está passando por um momento difícil? Eu quero te dizer, meu irmão, insista e persista. Isaac foi corajoso, só que sabe o que Isaac fez pela direção de Deus? Simplesmente ele convidou e preparou um banquete e deu ao seu inimigo. Às vezes a gente tem que torar ele no meio. Se nós somos servos do Senhor, se não levantamos a bandeira de Cristo, nós vamos criar inimizade? Não. Satanás tem que ser derrotado. E se ele quer agir, ele precisa de corpo. Se Satanás quer agir, ele precisa de corpos. E nós temos que estar vigilantes nos últimos dias, para quando as propostas do inimigo virem soprar, nós estarmos atentos para a gente não cair nas armadilhas de Satanás. Não tem nada não, é besteira, teu pastor não está aqui não. Pode fazer, epa. Seu pastor é Jesus. Aleluia. Mas existe um líder na terra, você tem que dar satisfação. A mulher foi obediente, o milagre aconteceu na vida dela? Aconteceu. Quando nós somos obedientes, pastor Alex, as portas dos céus se abrem. Aleluia. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela era uma mulher excluída da sociedade, porque aquele povo era terrível. Ela passou quantos anos com aquela enfermidade, Gal? 12 anos. O coxo passou quanto tempo naquele poço? 38 anos. Mas eu quero te dizer, aquela mulher, ela não se deteve quando ela ouviu falar que Jesus estava no arraial. E ela veio se arrastando, e ela tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada. Eu quero te dizer, todas as vezes que nós precisarmos de uma bênção do Senhor, primeiro nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão dele, para o milagre acontecer. Aleluia, Deus. Quero te dizer, a bênção do Senhor não vem de qualquer jeito para as nossas vidas. Às vezes, quando tem algo para chegar na minha vida, eu nem me assusto mais. Nem me assusto mais. E nem fico de cabelo em pé mais. Eu já sei que tem que acontecer alguns processos. Eu fico na minha quieta, espero as coisas acontecer. Eu já descansei, já aprendi a descansar. E tenho visto a glória do Senhor se manifestar. Então nós vivemos dias, meus irmãos, e que estamos aqui passando só os dias aqui na terra. E nós precisamos entender que Deus não mudou, Ele permanece o mesmo. E eu quero te dizer, meu irmão, com essas duas histórias, pastor Felipe, nós podemos ver que quando nós estamos em linha com o Senhor, o milagre dele acontece com as nossas vidas. Aleluia. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Se Deus te prometeu, Tiago, ele vai cumprir. Sabe por que ele vai cumprir? Porque ele é Deus. E sabe por que ele vai cumprir, Tiago? Porque através da tua vida, outras vidas vão ser abençoadas. Aleluia. Deus não é um Deus mesquinho que vai me dar uma bênção, Tiago, Felipe, para eu represar ela, não. Deus vai me dar uma bênção, porque a bênção chegando na minha mão, todo esse ministério vai ser abençoado. Aleluia. Quantas ofertas? Teve uma pessoa que prometeu dar os blocos de construir a igreja. Tu sabe quantas vezes eu liguei para ele para pedir dinheiro para botar na conta da empresa? Se é de Deus, no dia que eu necessitar, ele vai vir e vai trazer. Se eu fosse, e se eu gostasse de botar o dinheiro no bolso,
E eu chamava ele no cantinho e dizia: passa o dinheiro dos blocos para cá, porque eu não confio em palavra de homem. Se prometeu a Deus, tem que cumprir. Aleluia. Deus não se agrada, pastora Cristiane, daquele que vota e não cumpre. Deus gosta de homem e de mulher que promete e que cumpre. E às vezes nós passamos por determinadas situações, passamos até pelo vale, prometemos ao Senhor, tio, e no dia que a gente promete, as trevas se levantam, o inferno se levanta, para poder a gente não cumprir aquilo que nós prometemos na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer, tu prometeu ao Senhor, meu irmão, tenha certeza, se esforce, tenha bom ânimo, porque Deus, ele vai prover, meu irmão, o socorro. Assim como ele deu vitória a 5 filhas de Zelofeade, escreveu o nome na história, e elas através daquele processo, elas mudaram a lei. Sabe por que mudou a lei? Porque o dono da lei é o Senhor. Aleluia. E Moisés obedecia ao Senhor. E Moisés ouviu a voz do Senhor e levou aquela causa perante o Senhor, e o decreto foi mudado. Na vida da mulher, dessa mulher aí, ó, ela disse: o meu marido é teu servo. E a gente, pelos alguns estudos que nós fizemos da palavra, pastor Felipe, nós podemos ver que está se tratando de Obadias. E Obadias escondeu quantos profetas, pastor Alex? 50 profetas, corajoso todo, escondeu 50 profetas com a comida de Jezabel e Acabe. Alguns hereges da vida aí diz que a dívida que Obadias conquistou e que o credor queria buscar os seus filhos foi porque ele pegou dinheiro escondido, pegou a comida de Acabe e Jezabel e passou a mão e deu ao povo. Mas não tem nada a ver. Isso é o povo que quer estudar demais, sabe, pastor Felipe? Que passa dos limites aí, mas eu fico com o que a palavra diz. Deus entrou em providência e deu vitória àquela mulher viúva. Hoje, para a glória de Deus, quando o esposo ou a esposa falece, Rosa, automaticamente a aposentadoria do marido vem para a esposa. Mas antigamente o processo era feio, Rosário. Mulher passava por um perrengue terrível, Jesus. Uma mulher viúva, ela era excluída da sociedade. Se ela não tivesse um filho varão, ela sofreria todas as penalizações. Mas eu quero te dizer, Deus, com a sua infinita graça, sabe, se levanta do trono do céu para dar para mim e para você liberdade, meu irmão. Para dar para mim e para você graça, força, sabedoria, para nós lutarmos e nós vencermos. Mas como foi falado no início, eu não sei qual o decreto que precisa ser mudado, Jéssica, na sua vida. Eu não sei o que você almeja, eu não sei o que você está almejando, Jéssica, nesses últimos dias. Mas eu quero te dizer uma coisa: descansa a tua alma e o teu coração. Uma porta se fecha, Jéssica, e outra se abre. E nós temos que entender que a cada dia, como profissionais, nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos fazer como a Aguinaldo faz, está estudando, quer buscar um curso, está buscando um curso de aperfeiçoamento para vir algo melhor, sabe? E com as nossas vidas não tem que ser diferente não, meu irmão. Essa palavra que está aqui no nosso colo nesta noite, ela está recheada de promessa, ela está recheada de bênção. E eu digo para você, não mudou, as promessas estão aí, está o meu e o teu alcance. E nós precisamos, como igreja viva, nos esforçar a cada dia para se cumprir. E se não se cumprir nos dias de Elias e de Eve, vai se cumprir nas vidas dessa jovenzinha que está deitada nessa cadeirinha aqui. Sabe por quê? Porque nós temos que ter sabedoria e graça e entender que nós não somos dono de nada. Nós estamos aqui administrando o que Deus coloca nas nossas mãos. Aquela mulher, essa mulher que estava viúva aí, que o credor veio buscar os seus filhos, ela tinha um milagre na casa dela. Eliseu não trouxe o azeite da casa dele, não. O azeite estava na casa dela. Eu quero te dizer, ó, a tua bênção está na tua casa. Aleluia. A tua bênção está na tua casa. E a palavra do Senhor diz que eu não vou correr atrás de bênção, Lucinei, porque a bênção ela vai vir até a mim. Eita glória. Eu não preciso ficar correndo atrás de profecia. Eu não preciso viajar para o Rio de Janeiro para poder ver o pastor Sila Malafaia pregando na igreja Vitória em Cristo, porque eu tenho que receber uma profecia que ele dá pouca. Eu não tenho que ir para Valdomiro Santiago
Como fez uma prima minha lá em Santa Bárbara, que estava passando por um problema de saúde, e ela saiu, ela pagou caro, ela pegou o avião, foi o ônibus, não sei, e foi para São Paulo simplesmente para ouvir a mesma coisa que ela já tinha ouvido no lugar onde ela estava. E às vezes a gente não se contenta, queremos mais, e Deus está vindo, pastor Anivaldo, que está dando, e eu não estou prosperando com aquilo que Deus está me dando. Deus vai dar? Não vai dar. A bênção que Deus nos dá, irmã Alice, é para a gente prosperar com a bênção. Não é para a gente represar a bênção não, pastor Isaías. É para a gente abençoar. É para a gente, sabe, abençoar. É para a gente prosperar com aquilo. E eu digo para vocês, essa igreja é a igreja eleita. Essa igreja é a igreja que as raízes dela cada dia tem se aprofundado. Porque eu digo para vocês, nessa seca que estavam passando aí, até as palmeiras, que ela vai buscar água muito longe, elas já estavam sofrendo sem água. E às vezes a gente precisa cavar poços. Às vezes a gente precisa sacrificar, Misael, algumas coisas para que a promessa do Senhor se cumpra em nossas vidas. Então eu quero te dizer, nessa primeira ceia de janeiro, se levante, meu irmão. Apresente a sua causa a quem pode te dar resposta. Apresente a sua causa para quem pode te dar resposta. Muitas das vezes você pode até compartilhar com algum amigo, para você orar, para você, sabe, para você pedir a Deus uma confirmação. Eu pedi a Deus confirmação todos esses dias, como eu falei para o pastor Isaías da mensagem que eu iria pregar. Eu pedi a Deus a confirmação e Deus me deu a confirmação dessa mensagem. E Ele mandou que eu fizesse os vasinhos de azeite, as botijas de azeite, e desse para cada um de vocês. Você está vendo esses vasos que estão aqui? Eu comprei 6. Só sobraram 2. As pessoas pegam e levam. Pega do altar. Tome cuidado. Tome bastante cuidado. E do altar é do altar. E o Senhor começou a me apertar em determinados momentos. Tome cuidado com o que é do altar. Sabe? Se foi te dado para você, valeu. Mas se não foi, devolva para o altar. E eu preparei essa botija para quando alguém te perguntar o que tu tens em tua casa, tu não fazer igual aquela mulher. Eu não tenho. A primeira resposta dela, ela diz: eu não tenho nada. Porque ela já estava achando que aquele azeite que servia para curar ferida, aquele azeite que servia para alimentar a chama da lamparina, aquele azeite que servia, Vânia, para se fazer o cozimento dos alimentos, já era tratado com ela como se fosse nada. E muitas das vezes nas nossas vidas é assim. Nós tratamos as coisas do altar como nada em nossas vidas. E nós precisamos rever os nossos conceitos como homem e como mulher de Deus. Nós precisamos fazer um exame, uma análise de consciência para saber como é que nós estamos na presença do Senhor. Porque é muito sério. Aí Deus mandou a gente confeccionar. Nós compramos a essência. Cadê, bispo? Vai buscar para a gente consagrar. Amém? Cada um de vocês vai ter de vocês. As crianças não vão pegar. Ah, bispo, mas eu quero derramar na cabeça. Se contém, compra uma garrafa e atole na sua cabeça. Não é a quantidade do óleo. Não é a quantidade do óleo. Sabe quanto está custando a garrafa dessa no mercado? R$50. Mas tu guarda para devolver no altar. Você sabe quanto custa uma essência? Tem nada barato no mercado. Mas eu quero te dizer, aqui existe uma igreja que se movimenta. Aleluia. Então cada um de nós vamos ter, Vânia, uma botija de azeite em casa. Vânia, vai ser tua obrigação e de Lucineide. Vocês têm filhos que são profissionais da área de segurança e vocês têm que orar todos os dias. Tem que orar todos os dias e pedir ao Espírito Santo de Deus. Pega essas fardas, sabe, e começa a ungir. Deus muda decreto. Vocês têm que entender, nós temos que entender que Deus muda decreto, tio. Não está bom, não está perfeito, Cristiano,
não está agradável, nós temos que apresentar ao Senhor e dizer ao Senhor, não está bom não. Não está do jeito que eu quero não, Senhor. Mas eu quero que fique do teu jeito. Eu não quero que fique do meu jeito não, eu quero que fique do teu jeito. Porque do meu jeito eu posso até passar a mão pela cabeça. Mas no jeito do Senhor, o Senhor trata da forma que tem que tratar. E eu creio, igreja, que nós precisamos viver isso nesses dias de 2025. Eu não sei o que você planejou, eu não sei o que você pediu ao Senhor, mas se não for defraudar o jornaleiro, se não for matar o órfão e a viúva, se não for denegar a imagem do teu irmão, meu irmão, a Bíblia diz, Jéssica, pede e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por posse. A Bíblia diz lá no livro de Tiago que eu peço e não recebo porque eu peço mal. Então a Bíblia tem vários exemplos para mim e para você de como nós temos que pedir e como é que tem que estar a nossa fé. E nós, nesse ano de 2025, nós precisamos, meu irmão, mudar de atitude. Corre de pessoas pessimistas. Corre de pessoas que começam a reclamar do governo, que começam a reclamar do vereador, que começam a reclamar de um bocado de coisa. Sabe? A bispa fez Regiane aqui no dia que ela ministrou, Regiane, achei muito interessante, porque a bispa, quando ela levanta primeiro da cama, que eu largo a cama toda bagunçada, ela diz, volte. Volte. Arrume a cama. Arrume a cama. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente deita numa cama que é a cama cheirosinha, bonitinha, e a gente dorme e larga tudo bagunçado. Sabe por quê? Tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão para arrumar, e a gente não valoriza aquele trabalho que é rotineiro, que é terrível. Cozinhar comida de mim todo dia não é brincadeira. E ainda quando chega o bonitão em casa diz assim, essa comida de novo eu não aguento. Não leva 1 quilo de filé para casa. Não leva nada, trabalha, é funcionário, sabe, ganha o salário. Mas não tem coragem, menina, de comprar 1 quilo de filé e falar assim, maninha, faz aquele bife com batata e com pimentão, porque eu quero comer uma comida diferente hoje. E às vezes nós hospedamos em nossas casas, pessoas assim, filhos que comem, bebem e não pagam 1 centavo. E a gente vai tratando como meu menino. Ô meu filho, o que é que tu quer comer hoje? 20 ovos e não pode a gema. A bispa só gosta de ovo mexido. O meu tem que estar inteiro. Entendeu como são as coisas? Às vezes nós somos exigentes com as coisas rotineiras, mas na hora de meditar na palavra nós fazemos pouco caso, damos qualquer coisa pelo Senhor e fazemos como essa mulher fez. Não tem nada. Senão uma botija de azeite. E o Senhor falou, é daí que eu quero fazer o milagre na tua casa. E o Senhor mandou perguntar para mim e para você nesta noite, o que é que você tem na sua casa? O que é que precisa ser transformado na sua empresa? O que é que precisa ser transformado na sua vida? Se for para o nome do Senhor, pastor Marilei, ser exaltado, pastor Zé, e glorificado, tenha certeza que os céus vão se abrir, Ele vai nos preparar, Ele vai nos capacitar para que quando essa bênção chegar na minha e nas tuas mãos, ela não se transforme em maldição. E nós precisamos batalhar nesses últimos dias, nos levantar como soldado de Cristo e dizer, eis-me aqui, Senhor, faz um milagre em mim. O Senhor quer falar alguma coisa, meu irmão? A respeito dessa história? Enquanto o bispo estava ministrando, eu lembrei da mulher Sírio-Fenícia. Jesus disse que ele não tinha vindo para aquele povo. Ainda não era chegada a hora dela, mas ela clamou com tanta força, ela demonstrou tanta fé diante de Jesus, ela se humilhou. O Senhor falou, quando a gente pede com humildade, com simplicidade, o Senhor falou de filho. Se o filho chega em casa, mãe, faz uma comida aí, você fala, tem hora que, né, é uma besteira.
É o que eu costumo dizer na vida do homem. O homem até a adolescência é governado pela mãe. Quando ele casa, acha que vai viver sozinho, a sua vontade ele é governado pela mulher. Mas se a gente pedir com jeitinho, é diferente. E se a gente pedir com jeitinho para Jesus, aí o cenário da nossa vida vai mudar. O cenário daquela mulher foi transformado quando ela encontrou Jesus. E o interessante é que os discípulos queriam mandar aquela mulher embora. Só que no caso de 2 Reis capítulo 4, ela era esposa de um. Você sabe por que o milagre aconteceu? Porque esse discípulo cumpriu o papel de homem dentro da sua casa. Ele ensinou a palavra. Aleluia! Quem sabe essa mulher foi ensinada de Números capítulo 27, de uma história de um Deus que muda decreto, mas não quebra princípios. Grave isso. Deus ele pode até mudar decreto, mas Deus não vai quebrar princípio. E Jesus está aqui nesta noite. Aleluia! Porque ele disse, olha, toda vez que comerdes do pão e beberdes do sangue, fazer isso em memória até que ele, e ele está aqui nessa noite. É o Jesus que quebrou o decreto do inferno, é o Jesus que quebrou o decreto da morte para nos dar a vida eterna e para nos dar a esperança da salvação. E ele não tinha nada para faltar, amém? Você já pensou o que você vai pedir ao Senhor nesta noite? Muitos me louvam os lábios, palavras de todo o coração. Eu só vou te pedir uma coisa. Guarde essa botija. Como você guarda aquele celular novo que você compra da Apple de 12 mil reais? Não sabia que uma gota era tão caro. Tem até de 20. E a gente se esforça e compra. E ainda tem coragem de não botar no seguro. Compra. De 20, de 16,
dia 14, e não tem coragem ainda de botar no seguro, porque diz que o governo está comendo dinheiro, mas o danadinho comprou um celular, Valdir, desse estilo. Se eu tenho condição de ter uma Ranger novona e bonita, eu também tenho o direito de botar o carro no seguro, para quando acontecer os episódios, eu estar com o carro assegurado. E eu sempre digo para as pessoas, você sabe qual é o carro bom? Aquele que você pode pagar a prestação e coloca ele no seguro e fica bem, todo organizado. Quando você parar numa blitz, essa semana eu estava saindo daqui da igreja, quando chegou ali na Maria Quitéria, próximo àquela Softboy Drogazil, eu vi um bocado do SW4, tudo em cima tudo em cima do guincho.